Imagine ter um dom tão poderoso que ninguém no mundo pudesse detê-lo. Sansão tinha isso. Ele matou um leão com as próprias mãos. Derrotou sozinho um exército de 1000 homens. Arrancou os portões de uma cidade e os carregou montanha acima. Mas aqui está a verdade brutal. O homem mais forte que já existiu morreu cego, acorrentado e humilhado. Não porque seus inimigos eram mais fortes, mas porque ele destruiu a si mesmo. A história de Sansão é um espelho. Ela revela como talentos extraordinários não compensam decisões medíocres. Como o que fazemos em segredo sempre cobra seu preço em público. Nos próximos minutos, você entenderá as 3 lições que podem salvar sua vida do mesmo destino: talento desperdiçado, propósito perdido e um final trágico que poderia ter sido evitado. Para entender a tragédia de Sansão, precisamos voltar ao começo. E o começo é uma história de milagre, não de desastre. Israel vivia sob opressão. Por 40 anos, os filisteus dominaram o povo de Deus. 40 anos de humilhação. 40 anos de escravidão. 40 anos esperando por um libertador que nunca chegava. Nesse cenário de desespero, vivia um casal chamado Manoá e sua esposa, da tribo de Dan. Eles carregavam uma dor silenciosa. Eram estéreis. Naquela cultura, não ter filhos era considerado uma maldição, uma vergonha pública. Mas Deus estava prestes a transformar aquela esterilidade em fertilidade, aquela vergonha em glória. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. A mensagem era impossível. Você está estéril e não tem filhos, mas conceberá e dará à luz um filho. Mas havia condições. Esse filho seria especial, separado, consagrado desde o ventre. Ele seria um nazireu. O voto de nazireu não era comum. Era um compromisso radical de separação para Deus. 3 regras definiam esse voto. Nunca cortar o cabelo, símbolo de consagração. Nunca beber vinho ou bebida fermentada, representando pureza. E nunca tocar em cadáveres, mantendo-se cerimonialmente limpo. Esse voto geralmente era temporário, escolhido voluntariamente por adultos. Mas Sansão seria nazireu desde o ventre até a morte. Ele não escolheu esse chamado. Nasceu com ele. E havia mais. O anjo declarou: ele começará a libertar Israel do poder dos filisteus. Note a palavra: começará. Sansão não completaria a libertação. Ele apenas iniciaria o processo. Seu chamado tinha um limite. E talvez isso já fosse uma pista do que estava por vir. Manoá, ao ouvir o relato da esposa, orou pedindo que o anjo voltasse. E ele voltou. Manoá quis saber como deveriam criar esse menino. A resposta do anjo foi direta: sua esposa deve fazer tudo o que eu lhe ordenei. As regras estavam claras. O caminho estava traçado. Restava apenas obediência. Quando tentaram oferecer comida ao anjo, ele recusou, mas pediu que oferecessem um holocausto ao Senhor. Manoá obedeceu. E quando a chama subiu do altar ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra, apavorados. Manoá disse: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas sua esposa, mais sábia, respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado nossa oferta. A mulher deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sansão. O texto bíblico registra algo poderoso. O menino crescia e o Senhor o abençoava. Depois acrescenta: e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. Sansão não era apenas forte fisicamente. Ele carregava a unção divina. O Espírito de Deus estava sobre ele. Sua força não vinha de músculos, mas do céu. Ele nasceu com propósito, nasceu com destino, nasceu para ser a resposta às orações de uma nação inteira. Mas aqui está o que precisamos entender. Chamado não garante caráter. Unção não substitui obediência. Potencial não é o mesmo que realização. Sansão tinha tudo, absolutamente tudo: pais tementes a Deus, um chamado claro, poder sobrenatural, propósito nacional. Mas como veremos, ter tudo não significa fazer tudo certo. A grande pergunta que paira sobre o nascimento de Sansão é a mesma que paira sobre nossas vidas. O que fazemos com o que recebemos? Como administramos nossos dons? Para onde direcionamos nosso potencial?
Sansão nasceu para libertar, mas acabaria precisando de libertação. A juventude de Sansão começou com promessas, mas rapidamente revelou padrões perigosos. E tudo começou com uma escolha aparentemente simples. Ele viu uma mulher. Sansão desceu a Tímna, uma cidade filisteia, e lá viu uma jovem que lhe agradou. Voltou para casa e disse aos pais: Vi uma mulher filisteia em Tímna. Conseguia para mim por mulher. Note a linguagem. Conseguia para mim. Não havia amor ali. Havia desejo, possessão, impulso. Seus pais ficaram aflitos. Não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher dos filisteus incircuncisos? A pergunta deles era legítima. Israel tinha leis claras contra casamentos com povos pagãos. Mas Sansão respondeu com teimosia: Conseguia para mim, porque ela me agrada. O texto bíblico faz uma observação intrigante. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, pois ele buscava ocasião contra os filisteus. Deus estava usando até mesmo as falhas de Sansão para seus propósitos. Mas isso não tornava a escolha de Sansão correta. Deus pode redirecionar nossa desobediência, mas isso não anula as consequências. No caminho para Tímna aconteceu algo extraordinário. Um leão novo veio rugindo ao encontro de Sansão. O Espírito do Senhor se apossou dele com poder. O texto diz que ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem nada nas mãos. Força bruta. Poder inimaginável. E Sansão nem contou aos pais o que tinha acontecido. Dias depois, voltando para se casar, Sansão passou pelo mesmo caminho e viu algo surpreendente. No cadáver do leão havia um enxame de abelhas e mel. Ele tomou o mel nas mãos, comeu e ainda deu aos pais. Mas há um problema aqui. Lembra do voto de Nazireu? Sansão não podia tocar em cadáveres. Ele acabara de violar seu voto. E ninguém sabia. Pelo menos não ainda. A festa de casamento durou 7 dias, como era costume. Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros filisteus. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. A aposta era alta: 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se eles descobrissem, Sansão pagaria. Se não descobrissem, eles pagariam. Passaram-se 3 dias e eles não conseguiam decifrar. Desesperados, ameaçaram a esposa de Sansão: Persuade teu marido a que nos declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Era uma ameaça de morte. A mulher chorou diante de Sansão por 4 dias. Tu somente me odeias e não me amas. Propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo declaraste. Sansão resistiu inicialmente. Nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Mas ela continuou pressionando, chorando todos os dias restantes da festa. No 7º dia, cansado da pressão, Sansão cedeu e revelou o enigma. Ela imediatamente contou aos homens do seu povo. Antes do pôr do sol, eles vieram a Sansão com a resposta: Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Sansão percebeu a traição. Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. A raiva tomou conta dele. O Espírito do Senhor veio sobre ele novamente, mas agora para a destruição. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e pagou a aposta. Depois, furioso, voltou para a casa do pai, abandonando a esposa. O pai da mulher, pensando que Sansão a odiava, deu-a ao companheiro que tinha servido de padrinho. Quando Sansão descobriu, amarrou 300 raposas em pares, colocou tochas entre suas caudas e as soltou nas plantações dos filisteus. Queimou tudo: searas, vinhas, olivais. Os filisteus retaliaram, queimando a ex-esposa de Sansão e seu pai. Sansão vingou-se novamente, ferindo-os com grande mortandade. O ciclo de violência estava estabelecido. Mais tarde, Sansão visitou uma prostituta em Gaza. Os filisteus cercaram a cidade, esperando matá-lo ao amanhecer. Mas à meia-noite, Sansão levantou-se, arrancou as portas da cidade com seus portais e trancas, colocou tudo nos ombros e as carregou até o alto do monte. Você percebe o padrão? Poder extraordinário, decisões desastrosas, vitórias militares, fracassos morais. Sansão vencia batalhas, mas estava perdendo a guerra contra si mesmo.
Seu maior inimigo não usava a armadura filisteia. Estava dentro dele. Depois de todos os seus erros, você pensaria que Sansão teria aprendido. Mas há algo sobre a natureza humana que nos faz tropeçar nas mesmas pedras, apenas em lugares diferentes. Sansão apaixonou-se por uma mulher no vale de Soreque. O nome dela era Dalila, e esse nome entraria para a história como sinônimo de traição. Não sabemos exatamente quem era Dalila. O texto não diz claramente se ela era filisteia ou israelita, mas uma coisa é certa: ela estava disposta a atrair Sansão por dinheiro. E que dinheiro? Os 5 príncipes dos filisteus vieram até ela com uma proposta irrecusável. Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós te dará 1.100 peças de prata. Façamos as contas. 5 príncipes, 1.100 peças cada um. 5.500 peças de prata. Era uma fortuna. O equivalente a décadas de trabalho. Dalila não estava apenas traindo Sansão. Estava vendendo-o. O que torna essa história ainda mais sombria é que Dalila não escondeu suas intenções. Ela foi direta. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te subjugarem. Era uma pergunta clara, uma ameaça óbvia. Mas Sansão estava cego, não fisicamente ainda, mas emocionalmente. O desejo tinha obscurecido seu discernimento. A primeira tentativa foi quase como um jogo. Sansão mentiu. Se me amarrarem com 7 cordas frescas de tendões que ainda não estejam secos, então me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila conseguiu as cordas, amarrou-o enquanto homens esperavam escondidos no quarto e gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as cordas como quem arrebenta um fio de estopa quando sente o fogo. Dalila reclamou: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Mas em vez de fugir dessa mulher que claramente queria destruí-lo, Sansão ficou, e ela tentou novamente. Segunda tentativa. Cordas novas que nunca foram usadas. Mesmo resultado. Sansão arrebentou tudo. Terceira tentativa. Tecer as 7 tranças do seu cabelo com a teia do tear e prendê-las com uma estaca. Novamente, Sansão se libertou facilmente. 3 vezes Dalila tentou capturá-lo. 3 vezes ela demonstrou que queria destruí-lo. 3 vezes homens estavam escondidos esperando para atacá-lo. E 3 vezes Sansão voltou para ela. Isso não era mais amor, era vício. Sansão estava preso não por cordas ou teias, mas por seu próprio desejo. Ele tinha força para arrancar portões de cidades, mas não tinha força para arrancar-se daquela mulher. E Dalila percebeu algo. Ela não precisava dominar a força de Sansão. Ela precisava dominar sua vontade. E para isso, ela tinha uma arma mais poderosa que qualquer exército filisteu: a manipulação emocional. A verdadeira batalha estava apenas começando. E Sansão estava prestes a perder a guerra mais importante de sua vida. Dalila mudou de estratégia. Se força física não funcionava, ela usaria força emocional. E sua arma seria devastadora: a culpa. Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Era a frase perfeita. A manipulação emocional disfarçada de vulnerabilidade. Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua grande força. Mas Dalila não parou por aí. O texto bíblico revela a pressão constante. Ela o importunava todos os dias com suas palavras e o pressionava. Não foi uma conversa. Foi um cerco psicológico. Dia após dia, palavra após palavra. Pressão constante, incansável, implacável. E então vem uma das frases mais trágicas da Bíblia. De modo que ele se cansou até a morte. Sansão não foi derrotado por força, foi derrotado por fadiga. A exaustão emocional fez o que nenhum exército conseguiu. Ele simplesmente desistiu de resistir e falou: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me raparem, ir-se-á de mim a minha força, e me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Pela primeira vez, Sansão disse a verdade completa. E foi a verdade que o destruiu. Dalila percebeu que, desta vez, era real.
Ela mandou chamar os príncipes dos filisteus. Subi esta vez porque ele me declarou todo o seu coração. Eles vieram, trazendo o dinheiro em suas mãos. O que aconteceu a seguir é de partir o coração. Dalila fez Sansão dormir sobre seus joelhos. A intimidade foi a porta da traição. Enquanto ele dormia, confiante, vulnerável, ela chamou um homem, e raparam as 7 tranças da sua cabeça. Dalila começou a subjugá-lo, e pela primeira vez, a força de Sansão o abandonou. Ela gritou como das outras vezes: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele despertou do seu sono pensando: "Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei." Mas então vem o versículo mais devastador de toda a história. Porém ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sansão perdeu mais que cabelo naquele dia. Perdeu sua força, perdeu sua unção, perdeu seu propósito, e perdeu a presença de Deus. E o pior, ele nem sabia. O que aconteceu a seguir é brutal. É difícil de ler, mas é necessário, porque mostra o preço real das nossas escolhas. Os filisteus capturaram Sansão, e fizeram questão de que sua humilhação fosse completa. Primeiro, arrancaram seus olhos. Vazaram-nos. Deixaram-no em trevas literais e permanentes. O homem que não soube enxergar suas próprias fraquezas, agora não enxergava mais nada. Há um simbolismo profundo aqui. Sansão passou anos cego espiritualmente, incapaz de ver o perigo ao seu redor, incapaz de discernir as armadilhas em seu caminho. Agora sua cegueira interior se tornava exterior. Ele perdeu a visão porque já havia perdido o discernimento muito antes. Depois o amarraram com cadeias de bronze. Bronze, o metal dos filisteus. Bronze, símbolo da força dos seus inimigos. O homem que arrebentou cordas, que despedaçou tendões frescos, que quebrou teias do tear, agora estava preso. Não porque o bronze fosse mais forte que as cordas, mas porque Deus não estava mais com ele. Os filisteus o levaram para Gaza. Lembra de Gaza? Era a cidade onde Sansão havia arrancado as portas e as carregado montanha acima. Era a cidade onde ele havia zombado dos filisteus, demonstrando sua superioridade. Agora ele voltava para Gaza, mas dessa vez como prisioneiro, como troféu de guerra, como objeto de escárnio. E o colocaram para moer grãos na prisão. Esse era o trabalho dos animais. Bois e jumentos giravam as mós para moer o trigo. Agora Sansão, o libertador de Israel, o homem mais forte que já existiu, fazia trabalho de animal. Ele girava em círculos, dia após dia, no escuro, acorrentado, moendo grãos. Pense na ironia. Sansão nasceu para libertar Israel. Agora ele mesmo era escravo. Sansão tinha força para derrotar exércitos. Agora fazia trabalho de animais de carga. Sansão era o juiz de Israel. Agora era o entretenimento dos filisteus. A solidão daquela prisão deve ter sido ensurdecedora. Não havia mais festas, não havia mais mulheres, não havia mais glória. Apenas escuridão, correntes e o som interminável da mó girando. Apenas Sansão e seus pensamentos. Apenas Sansão e suas memórias do que ele poderia ter sido. Quantas vezes ele deve ter se perguntado: como cheguei aqui? Quantas vezes reviveu o momento em que contou seu segredo? Quantas vezes desejou poder voltar atrás? Mas não há volta. Algumas consequências são irreversíveis. Você pode se arrepender da escolha, mas não pode desfazê-la. Pode lamentar o caminho, mas não pode apagar os passos. Sansão tinha perdido seus olhos. Nunca mais os teria de volta. Tinha perdido sua liberdade. As cicatrizes das correntes marcariam seus pulsos para sempre. É assim que o pecado funciona. Ele promete prazer por uma estação, mas cobra um preço eterno. Dalila ofereceu momentos de intimidade. Os filisteus deram uma vida de escravidão. O desejo ofereceu satisfação temporária. A consequência trouxe sofrimento permanente. Sansão estava vivendo o que ele tinha semeado. E a colheita era amarga. Ele estava no fundo do poço. Cego, acorrentado, humilhado, esquecido. Seus inimigos celebravam. Seu povo estava envergonhado. E Deus estava em silêncio. Ou estava. Porque no meio daquela escuridão, algo estava acontecendo. Algo que ninguém notou. Algo pequeno,
mais significativo, algo que mudaria tudo. O cabelo de Sansão estava crescendo de novo. No meio do relato devastador da prisão de Sansão, há um versículo pequeno, quase despretensioso, mas carregado de significado. Porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois de ser rapado. Parece um detalhe biológico insignificante. Afinal, o cabelo cresce. É natural. Mas aqui há muito mais do que biologia. Há a teologia, há a esperança. Há um Deus que não desiste. O cabelo de Sansão não era apenas cabelo. Era o símbolo visível de um voto invisível. Era a marca externa de uma consagração interna. Era a evidência física de uma separação espiritual. Quando o cabelo foi cortado, não foi apenas a força que se foi. Foi a unção. Foi a presença de Deus. Mas agora, o cabelo estava crescendo. E isso significava algo profundo. Deus não havia abandonado Sansão completamente. O voto poderia ser renovado. O propósito poderia ser restaurado. A história não havia terminado. Enquanto Sansão moía grãos na escuridão, Deus trabalhava silenciosamente. Enquanto os filisteus celebravam sua vitória, Deus preparava uma reviravolta. Enquanto todos olhavam para a humilhação presente, Deus estava escrevendo um capítulo final que ninguém esperava. Às vezes, Deus faz suas maiores obras nos nossos piores momentos. Ele usa o fundo do poço como plataforma de lançamento. Ele transforma prisões em lugares de preparação. Ele permite que sejamos quebrados para que possamos ser reconstruídos. O cabelo de Sansão crescia. E com ele, crescia também uma última chance de redenção. Os filisteus decidiram celebrar. Afinal, eles tinham razões de sobra. Seu maior inimigo estava acorrentado. O terror de Israel estava cego e domado. 40 anos de medo haviam terminado. Era hora de uma festa. Reuniram-se no templo de Dagon, seu deus peixe. Os 5 príncipes estavam lá. Os nobres, os guerreiros, as autoridades. O texto bíblico registra que havia cerca de 3.000 pessoas no telhado do templo, observando. Mais milhares dentro. Era o evento do século. Eles ofereceram grande sacrifício a Dagon e declararam: Nosso Deus entregou nas nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. Cantavam, dançavam, bebiam, celebravam sua vitória sobre o Deus de Israel através da captura do seu campeão. E então alguém teve uma ideia cruel, mas perfeitamente alinhada com a mentalidade da época. Chamai Sansão, para que nos divirta. Eles queriam transformar o juiz de Israel em palhaço. Queriam zombar dele, ridicularizá-lo, fazer dele um espetáculo. Trouxeram Sansão da prisão. Ele cambaleou para dentro do templo, guiado por um jovem. Suas órbitas vazias, suas correntes tilintando, seu corpo marcado pela prisão. O silêncio deve ter caído sobre a multidão por um momento. Depois, as risadas, os gritos, as zombarias. Este é Sansão. Este é o homem que matou milhares. Este é o libertador de Israel. A humilhação era completa. O entretenimento havia começado. Mas Sansão disse algo ao jovem que o guiava. Algo que ninguém mais ouviu. Algo que parecia inofensivo. Deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ele queria apenas se apoiar. Estava cansado. Estava fraco. Pelo menos era isso que todos pensaram. Ninguém desconfiou. Ninguém percebeu. Sansão estava exatamente onde precisava estar, entre as 2 colunas centrais que sustentavam todo o templo. E ali, no meio da zombaria, Sansão fez algo que não fizera em muito tempo. Algo que deveria ter feito anos antes. Ele orou. A oração de Sansão foi curta, direta, desesperada, mas carregada de uma honestidade que tinha faltado em toda a sua vida. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Analise cada palavra dessa oração. Lembra-te de mim. Não havia arrogância. Não havia presunção. Sansão sabia que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa. Ele apenas pedia que Deus se lembrasse dele. Humildade. Dá-me força só esta vez. Ele não estava pedindo uma nova carreira de juiz. Não estava negociando restauração completa. Apenas um momento. Uma última vez. Dependência total. Ó Deus,
Duas palavras simples que estavam ausentes há tanto tempo. Sansão finalmente reconhecia que sua força nunca veio de si mesmo. Reconhecimento. Deus ouviu e respondeu. Sansão segurou as duas colunas centrais, uma com a mão direita, outra com a esquerda, e orou novamente, desta vez em voz alta: Morra eu com os filisteus. Era uma oração suicida, mas também era uma oração de propósito. Sansão finalmente entendeu. Ele nasceu para libertar Israel. Se isso custasse sua vida, que assim fosse. Melhor morrer cumprindo seu propósito do que viver desperdiçando-o. Ele se inclinou com toda a força. As colunas estremeceram, racharam, cederam. E o templo inteiro desabou. Sobre os príncipes, sobre os nobres, sobre as 3.000 pessoas no telhado, sobre os milhares dentro, e sobre o próprio Sansão. O estrondo deve ter sido ouvido por quilômetros. A nuvem de poeira deve ter coberto o céu. E quando tudo se acalmou, havia apenas escombros. E corpos. Muitos corpos. O texto bíblico registra com uma ironia poderosa: os que matou na sua morte foram mais do que os que matara em vida. A história de Sansão terminou há 3.000 anos. Mas suas lições ecoam até hoje. 3 verdades atravessam os séculos e chegam até nós. Primeira lição: seu dom não substitui seu caráter. Sansão tinha força sobrenatural, mas não tinha autocontrole. Talentos abrem portas, mas apenas a integridade as mantém abertas. Você pode ter habilidades extraordinárias e ainda assim destruir sua própria vida. O sucesso sem caráter é apenas fracasso adiado. Segunda lição: pequenas concessões levam a grandes catástrofes. Sansão não caiu de repente. Ele caiu em etapas. Primeira a mulher de Tímina, depois a prostituta de Gaza, finalmente Dalila. Cada concessão preparou a próxima. Não existe pecado insignificante quando você carrega propósito significativo. Terceira lição: a redenção está sempre ao alcance. Mesmo cego, acorrentado e humilhado, Sansão encontrou seu caminho de volta. Deus respondeu sua última oração. Seu final foi redentor. Nunca é tarde demais para voltar ao propósito. Nunca é tarde demais para uma última oração. Sansão julgou Israel por 20 anos, mas é lembrado por um único momento: o último. Sua história nos ensina que não importa quão longe você caiu, não importa quanto desperdiçou, Deus ainda pode escrever redenção no capítulo final. A pergunta não é: você já falhou? A pergunta é: o que você vai fazer agora? Se esta história tocou você, compartilhe com quem precisa ouvi-la. Porque toda vida merece um final redentor.